Olá, tudo bem, meus caros navegantes? Bom, meu nome é Gislaine Costa e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre o tema História e Cinema e sua relação com a nova história. Bom, para começar, você já ouviu falar no filme O Exorcista? Ou então assistiu esse filme? Quando esse filme foi lançado, ele causou uma espécie de histeria coletiva pelas pessoas que assistiram o filme. E a partir daquele filme eles começaram a achar que tudo que eles viram ali é verdade. Apesar do filme ter sido baseado em fatos, existe muita ficção para prender o espectador naquele filme, tá? Guarda essa informação. Bom, eu vou dar início a falar sobre a Escola Historiográfica Nova História. Essa escola, ela surge ali a partir do início do século XX, aproximadamente na década de 60. Ela é a terceira escola de análise e o seu principal escritor é Jacques Le Goff. Bom, em que consiste a nova história? Ela vai abordar práticas que inclui como se fosse a totalidade do estudo. Por exemplo, ela vai abordar ali a historiografia social, porque ela vai estudar as classes populares e o cotidiano dessas classes, principalmente as minorias. Ela vai abordar ali a história das mulheres, ou seja, o seu cotidiano, a política, a religião. Ela vai dar voz às pessoas marginalizadas. Ela vai trazer também o estudo das mentalidades, que seriam ali as crenças, os mitos, os medos. Ela é tido como uma história longa, porque aí ela é extremamente interdisciplinar. Ela vai linkar ali, por exemplo, a história e a geografia e ver como elas se entrecruzam, entrelaçam. Também ela vai abordar ali a microhistória, que um dos seus principais autores é o Carlos Ginzburg, que tem o livro Queijo e os Vermes, e também tem o filme, o Menóquio. Está disponível no YouTube, quem quiser procurar, fique à vontade. Aí que se baseia a história do Menóquio. Ele é um moleiro que vive numa cidade italiana e ele sofre com a Inquisição da Igreja Católica. Quiserem saber mais, procurem por lá. É uma história muito bacana, muito legal, e ela aborda extremamente essa questão das minorias, de saber como tudo é colocado. É uma história total ali, é onde ele busca uma história global, digamos assim. As principais fontes históricas da Escola Nova História seria a história oral, os documentos históricos e também documentos primários, que seriam ali cartas, manuscritos, diários. Também possui análises através de imagens, que seriam pinturas, fotografias, filmes. Ela é uma expansão de um estudo histórico. Ela busca ressignificar e incluir novas perspectivas. Ela questiona as abordagens tradicionais e engessadas, porque, como eu falei anteriormente, ela busca ali o total da história. Falando sobre isso, de total da história, aqui no Brasil, em 1930, nós temos o escritor Gilberto Freire, que através dos seus contatos com o socialismo, o marxismo, com Emile Durkheim, ele já cria ali uma ideologia muito parecida
com a nova história, porque a nova história ela é uma corrente francesa que ainda não tinha chegado aqui no Brasil, mas Gilberto Freire já escrevia sobre isso aqui em 1930. Porque ele teve essa preocupação na sua obra Casa Grande e Senzala, ele vai abordar muito bem essa questão social entre ali a Casa Grande e a Senzala. Não, ele vai abordar ali as questões, os contextos sociais, culturais, políticos, religiosos. Ele engloba todo aquele cenário complexo. Tá? A partir de 1940, alguns autores brasileiros já iniciavam algumas análises sobre os parâmetros cinematográficos e o que eles causavam nas pessoas. Autores como Paulo Emílio Salles Gomes, Silvano Cavalcante de Paiva, Alex Vianney. Ou seja, como assim? Gislaine, mas como assim? Que eles estavam analisando o que no cinema? Ou seja, o cinema, pela sua formação, pela sua estrutura, ele vai... como é que eu posso explicar? Ele vai ali lançar ideologias. Como assim lançar ideologias? Quando a gente assiste, o cinema ele vai ensinar ali uma forma de agir, de pensar, de se comportar. Ele suscita transformações e representa um modelo ideológico. Então, dependendo de quem está assistindo e de como, do que está sendo apresentado, aquela pessoa que assiste, ela vai entender aquilo ali como uma verdade absoluta. O que, às vezes, não é. Isso, nesse sentido, pode haver uma manipulação. Segundo Serge Moscovici, a representação, o cinema ele é a representação de uma psicologia social. Então, ali, como eu falei anteriormente, ele é dividido em 3 viés: o psíquico, o social e o coletivo. O psíquico, que é o do eu, ou o individual, normalmente ele é transmitido através de filmes. O social, através de rádio e jornal. E o coletivo, através de revistas. Então, como é que se dá essas funções? Normalmente elas se repetem, se duplicam, se reproduzem, se reconstituem, retornam. Então, você vê tanto aquilo ali, que eu estou querendo dizer isso, que você vê tanto aquilo ali, que você começa a ter aquilo ali como verdade. Justamente por causa da sua estrutura. E isso pode ser usado, sim, como ferramenta de manipulação e de disseminação de ideologias. Então, assim, quando um professor ele pega um filme e vai passar aquilo ali para a sala de aula, ele tem que ter muito cuidado para que aquilo ali não passe uma imagem inverídica, ou então que crie na mentalidade do aluno que está assistindo que aquilo ali é real. Eu gostaria de deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o filme, O Exorcista, para quem quiser assistir, e também vou deixar um áudio no YouTube, que aí é de A Guerra dos Mundos. O que aconteceu? Um radialista fingiu que estava noticiando uma invasão alienígena e isso causou um rebuliço lá na localidade que ele mora. O áudio original está em inglês, mas aí você coloca a legenda para traduzir automaticamente em português. É muito bacana. Assistam e posteriormente, assistam e me respondam a uma pergunta nos comentários. A pergunta é: pensar o cinema significa ir além das possibilidades de interpretação como espectador e entrecruzar o cinema e a cultura e a sociedade. Você concorda com essa afirmação?
Sim ou não? Responde aqui pra mim. Tchau!